Você pode explicar pra gente por que você traiu o presidente Bolsonaro? Não sei o que seu tio fez, amor. Você pode? Nós, Explica por que você traiu o presidente. Vai sair como Judas? O seu candidato vai sair o nome de Judas? É Judas? Traidor! Traidor, explica pra gente. Primeira coisa, zelando pelo dinheiro público. Estamos há 3 anos e 3 meses sem corrupção no governo federal. A minha prioridade é atender, primeiro, os municípios que mais precisam e segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Fala, seus mal diagramados! Durante muito tempo se propagou a lorota de que durante o período da ditadura militar não houve corrupção no Brasil. E isso se encaixa naquela história de que se não existe investigação, não tem como descobrir o que aconteceu de ilícito naquele período. Já não bastassem as denúncias do envolvimento de Cabo Dominguete e reverendo Hamilton, o embaixador da paz mundial, na negociação de vacinas com a promessa de propina para integrantes do Ministério da Saúde, agora descobrimos o mesmo perfil de picareta de baixo clero operando no MEC. Os homens ungidos tinham um apetite voraz por dinheiro e chegavam a exigir 1 quilo de ouro nas negociações, mostrando que são mais ligeiros que o Gedel Vieira Lima no quesito corrupção e sabem o trabalho que dá armazenar a mesma quantia em espécie. Além dessas denúncias que trazem mais um caso isolado de trambicagem envolvendo evangélicos, nessa semana tivemos também Rodrigo Constantino passando pano para a corrupção do governo. Nicolas Ferreira, vereador internacional mineiro, está quase perdendo o mandato para continuar a defender o mito. Gado do Jair constrange Sérgio Moro em público no interior de São Paulo. Ucrânia veta a atuação de milicos toscos e biscoiteiros do Brasil em conflito contra a Rússia. Gaúchos promovem festa de São Patrício mais constrangedora da história. E adolescente paulistano cria o caos ao levar melancia para a escola. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Muita gente se surpreendeu com os intermediadores de propina do MEC, que visavam beneficiar a Assembleia de Deus no interior do Maranhão, e também suas divinas contas bancárias de pessoas físicas, porque afinal os boletos nunca param de chegar. Mas a real é que esse caso de corrupção foi a bola mais cantada da história desse país. No último mês de fevereiro, o pastor Wellington Bezerra, um dos líderes dessa igreja ilibada, admitiu em vídeo que a Assembleia faz intermediação de emendas parlamentares, inclusive com a atuação dos 3 filhos dele, que no caso são o deputado federal Paulo Costa do PL, a estadual Marta Costa do PSD e a vereadora Ruth Costa do PSDB. Todos foram eleitos por São Paulo e mostram que a família tem uma atuação política bastante estratégica, um filho em cada nível da administração pública para poder explorar bem as oportunidades municipais, estaduais e federais. Na gravação, que também prova que o Wellington tem entre 55 e 68 centímetros de altura, o pastor ainda diz que as emendas só são liberadas a partir de pedido dos pastores, porque o eleitorado não seria do político, mas sim dos supostos líderes religiosos. A verba só vai para o prefeito por intermédio do pedido do pastor da Assembleia de Deus. Então você, o pastor, é o intermediário para que o prefeito respeite não só o pastor, mas a igreja que ali está. O eleitorado que ali está, irmãos, que não é do prefeito, mas são irmãos em Cristo. Maior confissão de culpa e de prova de que é um verdadeiro e bem estruturado projeto paralelo de poder para transformar o Brasil num evangelistão, não há. Apesar de estar muito bem organizado para explorar essas negociações não republicanas de liberação de verbas em troca de barras de 1 quilo de ouro, os dominguetes evangélicos e o ministro Milton Ribeiro esqueceram de um pequeno detalhe, porém muito importante em Brasília. Se você não tem mandato ou filiação partidária, é mais facilmente descartado do jogo, mesmo que compactue com a falta de ética do Centrão, bancada do Boi Bala e Bíblia e, claro, dos milicos.
ricos. E é por isso também que, logo após as denúncias sobre as negociações da dupla Gilmar e Arilton com prefeitos do interior do Maranhão, a bancada evangélica e o governo começaram a fritar Milton Ribeiro e seu bigodinho de maníaco de filme do Supercine em fogo nem tão brando assim. Arthur Lira, presidente da Câmara, falou sem rodeios que o caso é grave e exige investigação. Não sem antes, eu aposto, telefonar para o Jair e indicar para o MEC algum nome ligado ao PP, o único partido progressista do mundo em que todos os filiados são reacionários. Tem aqui bancadas temáticas muito fortes, que sempre cobram posicionamentos no início com relação a assuntos que são pertinentes à sua parte. Sóstenes Cavalcante, deputado carioca do PL e líder da bancada evangélica, também cobrou explicações, ao mesmo tempo que passa um paninho para o amigo pastor, porque vocês sabem, ele pode fingir estar escandalizado, sim, mas só porque não pensou nesse esquema antes e não foi convidado para participar dele. Afinal, alguém acredita que um parlamentar que logo depois da conquista da medalha da skatista Raíssa nas Olimpíadas defendeu a liberação do trabalho infantil se encaixaria no perfil de gente que considera absurda a liberação de verba em troca de barra de ouro? O que entendo que precisa ainda ser esclarecido da nota é justamente a fala final do ministro quando ele diz de recursos para a igreja. Então nós precisamos dar a ele a oportunidade de esclarecer. Enquanto o bicho pegava em Brasília após as denúncias contra Milton Ribeiro e os pastores trambisqueiros, saudade CPI, Jair Bolsonaro estava fisicamente no Tocantins, mas a sua mente, por outro lado, continuava a viver na borda de Catupiry da Terra plana. De acordo com o Excrementíssimo, o Brasil está há 3 anos sem caso de corrupção. Ao dizer isso para uma daquelas plateias repletas de doidinhos de bairro e aspones de prefeitura do interior, ele quase comete ato falho e por pouco não falou 3 meses. O que também seria mentira, já que naquele momento, na melhor das hipóteses, nosso país celebrava 3 horas sem denúncias do tipo. Eu duvido. Oi, Matias. São 3 minutos. 3 minutos? Na verdade, 3 segundos. 3 segundos? Não, 3 horas já era muito mesmo, você tem razão. Eu vejo no Twitter. Ah, você fica acompanhando os feeds de notícia? Pô, passa pra mim, né? Não, é só meu. Ah, é exclusivo seu. Tá bom. Desculpa, tá? Sendo devaneio ou não, Jair também sabe que não precisa o tempo inteiro basear seu discurso na verdade. Ele só deve comentar aquilo que cumpra a expectativa do gado, que, aliás, não viu nem enxergou nenhum tipo de ironia ou humor involuntário quando o presidente agitou a galera a bordo de um caminhão de boi depois do evento. Sutil como um Nelore numa loja de cristais. Primeira coisa, zelando pelo dinheiro público. Estamos há 3 anos e 3 meses sem corrupção no governo federal. Mesmo que haja áudios que provam a propina rolando solta no MEC, esse tipo de garantia costuma ser também insuficiente e irrelevante para aquele bolsominion mais convicto, como é o caso de Rodrigo Constantino, que eu nem sei como consegue falar ao mesmo tempo que mantém por 3 anos as bolas do presidente na boca. O comentarista político, conhecido por ter 100% de aproveitamento zero sobre qualquer assunto em que opina, disse que o problema não é o suposto crime cometido no bolsolão do MEC. O empecilho para Rodrigo é só ser pego. E ele vai além. Esse capacho de miliciano ainda reforça que não houve corrupção e considera que esse tipo de conduta no máximo pega mal para aqueles que estão envolvidos. Espero que Rodrigo ganhe realmente muito bem na Jovem Pan para abandonar completamente o senso do ridículo e negar até evidências claras sobre tráfico de influência, improbidade administrativa, prevaricação e corrupção passiva. E pensar que por uma tapioca de R$8 paga no cartão corporativo, Orlando Silva foi considerado o maior bandido da nação pela imprensa durante alguns meses num passado nem tão distante. Realmente deve ser muito bom ser rico, de direita e branco nesse país. Até crimes ganham outras conotações quando você integra esse recorte. Todo mundo faz aquilo lá mesmo, só que não pode ser pego, né? Não quer dizer que houve uma corrupção, que havia um esquema. Eu sou um defensor do fim do MEC.
E se já não bastasse o paspalho convicto do Constantino sendo submisso ao Jair, o vereador internacional Nicolas Ferreira cumpriu o mesmo papel dentro do PRTB, ao dizer que estaria disposto a perder o mandato para ir ao PL e continuar junto ao capitão. Mas é claro que tá, né? Assim ele se elege deputado federal e pode aumentar a quantidade de viagens internacionais a partir de 2023. Até o fim do mandato não vai sobrar um país que Nicolas não tenha pisado no cargo de deputado intercontinental. No começo do meu mandato eu fiz um acordo com o meu partido de que eu iria seguir o presidente onde quer que ele fosse. Qual partido ele fosse, eu iria atrás. E se em algum momento os eleitores mineiros deixarem de eleger esse político, com essas experiências, Nicolas tem tudo para emplacar um programa de viagens, como o Bruno de Luca no canal Off, ou uma agência de turismo. O gado bolsonarista só tem duas utilidades: servir de repositório de órgãos para humanos numa realidade distópica, como a do filme Happy Man, ou constranger o Sérgio Moro em público. Como a primeira atividade ainda é ilegal, mesmo com o lobby de certos liberais para a regulação de um mercado de órgãos no país, nos resta utilizar estrategicamente esses desqualificados para desempenhar a segunda opção. Ao visitar Sorocaba nessa semana, o pré-candidato do Podemos foi hostilizado por um pequeno grupo de fãs do mito que o chamou de Judas e traidor, enquanto o Boquinha de Toca CD visitava a Câmara Municipal para receber uma honraria. Uma treta deliciosa de se ver, que nada é mais empolgante que presenciar o racha que rolou na extrema-direita desde 2018 e como eles se comportam como legítimas gangues de filmes do Martin Scorsese, nos quais o parceiro traidor se transforma numa pessoa mais odiada que inimigos históricos. Essas desgraças ambulantes pelo menos geram entretenimento e brigas nas quais podemos tranquilamente ficar na posição de isentões e só torcer pela briga mesmo. Você pode explicar pra gente por que você traiu o presidente Bolsonaro? Você pode? Explica por que você traiu o presidente? Vai sair como Judas? O seu candidato vai sair o nome de Judas? É Judas? Traidor! Traidor, explica pra gente. Vereadores são os parlamentares mais caóticos do Brasil, sem sombra de dúvidas. Com a certeza de que suas maluquices ficarão restritas ao noticiário regional e às conversas de boteco, eles acreditam ter mais liberdade para causar sem compromisso nenhum com a responsabilidade jurídica. Em Paranaguá, por exemplo, o vereador Luizinho Maranhão, do PSB, deixou todo mundo em dúvida sobre se ele é fã ou hater de políticas inclusivas, ao declarar apoio a um projeto que oferece cursos profissionalizantes para mulheres vítimas de violência doméstica. O político estragou todo o seu posicionamento ao alegar que homem que bate em mulher só pode ser gay enrustido. Uma amostra grátis sobre como é triste quando a pessoa, até bem intencionada, mas é um burro diplomado simultaneamente. Em pleno século XXI, tenhamos que criar leis em defesa das mulheres, porque temos alguns canalhas que resolvem agredir. Todo aquele que agride a mulher fisicamente, ele é um gay enrustido. Já em Querência, no Mato Grosso, o vereador professor Neriberto, do Partido Social Cristão, que também é PM, mostrou todo o seu equilíbrio e amor ao próximo ao tentar resolver uma discussão parlamentar, ameaçando os colegas com um revólver. É sério, não existe a menor condição do Brasil chegar até o fim de 2022 sem pelo menos um óbito dentro de uma Câmara Municipal. Os brasileiros bem que tentaram ser mercenários em uma guerra que eles nem sabem ao certo o que está em jogo, mas a biscoitice por likes em redes sociais também minou essa oportunidade de recolocação no mercado de trabalho internacional para militares desempregados e falidos. Após deixarem o GPS do celular ligado e publicar fotos com a localização da base em que estavam, os bolsominions que foram para a Ucrânia no início do conflito acabaram por entregar de bandeja para os russos um alvo na cidade de Lviv, o que gerou um ataque que vitimou dezenas de outros cabaços estrangeiros que foram ao país na esperança de se tornar
herói de Instagram. Uma lambança esperada, pois na melhor das hipóteses, esses sujeitos passaram um ano no tiro de guerra, onde aprenderam a jurar a bandeira e a lubrificar um 38 e só. Depois disso, brasileiros se tornaram personas non grata no fronte e os ucranianos agora recusam voluntários daqui que pretendem se alistar na legião estrangeira. Quem descobriu essa nova diretriz foi o intrépido milico de baixa performance Fábio Júnior, de Poços de Caldas, que teve a sua ida para o país do leste europeu negada por algum nazista do batalhão Azov, que agora não quer ver latinazi nem pintado de branco. I am preparing to go to Ukraine, but I just have some information that you are not accepting people from Brazil anymore. Is that true? Yes, sir. Unfortunately, people from Brazil and another country cannot join to multinational legion. Mesmo com essa rejeição, o deputado federal Nélio Bezerra, do PROS do Ceará, ainda se ofereceu a ir para a guerra, mesmo que a pé, a exemplo de torcedores do Corinthians, Grêmio ou Flamengo. Mal aí, Nélio, mas mesmo sem o veto ucraniano, tá evidente que o senhor não teria eficiência nem como escudo humano. Porém, por mim, tá autorizado. Vai lá. Eu sou igual torcedor do Grêmio, do Corinthians e do Flamengo. Eu vou a pé. Se o senhor quiser ir para a Ucrânia agora, de avião e a pé, capitão lá e capitão cá, se Deus quiser. Nesta semana tivemos o pior poema não só dos últimos dias, como talvez da história, superando inclusive as incursões de Michel Temer e José Sarney na literatura. O cantor Bono do U2 escreveu um poema para a parlamentar americana Nancy Pelosi, em que compara o presidente ucraniano Zelensky a São Patrício, ícone religioso irlandês que é celebrado todo dia 17 de março com muita BBD. Mas nada é tão ruim que não possa piorar um pouco, né? Se Bono passou essa vergonha desnecessária sem o menor constrangimento, os gaúchos comemoraram o dia desse mesmo santo numa festa psicodélica que junta chopp verde, o Bossa porto-alegrense, um calvo de franja e até o Chico Barney. Ele mesmo tá de volta. Que coisa. Tem que falar desse sujeito aqui de novo. Misturar Bono com Chico Barney no mesmo vídeo. Não, o cara é o Bono, é meu ídolo. Chico Barney. Pô, eu só espero que ao menos não tenham misturado Polar com licor de menta pra criar essa bebida. Porque se foi esse o combo, deve ter gente que participou da festa que está há 10 dias lidando com capeta morando no sistema digestivo. Qual foi a sua maior peripécia na escola? A minha foi levar 2 garrafas de vodka mais por menos, uma marca do Walmart, para beber com Coca-Cola no primeiro ano da faculdade de jornalismo. Evidentemente que todos aqueles que compartilharam esse nobre drink, que é o maior sucesso em Ibiza e Saint-Tropez, chegaram à última aula do dia com pequenos refluxos e sentindo outros efeitos colaterais mais graves de uma bebida tão potente que seria capaz de causar deficiência visual até em um bluseiro do Delta do Mississippi na década de 30, figuras acostumadas a ingerir até metanol. Mas eu tenho certeza que uns adolescentes do 3º ano do ensino médio que compartilharam uma melancia em um colégio de São Paulo causaram muito mais que eu naquele fatídico dia. De acordo com o jovem que levou a fruta escondida, sabe-se lá aonde e como, o problema não foi a generosa divisão do alimento no colégio, mas sim o que os colegas fizeram com as sobras, que foram utilizadas até para materializar a frase "quer aparecer? Coloca uma melancia na cabeça". A suspensão não foi por conta da melancia, e sim pelos atos que aconteceu da melancia. Teve gente que colocou a melancia na cabeça, fez de basquete, jogaram na pia, danificaram o banheiro. Inegavelmente criativos e subversivos, como todo jovem deveria ser. E se você chegou até aqui, gosta do nosso canal, dos nossos vídeos, lives, convidados e etc, nos apoie. É muito importante o seu apoio nesse ano decisivo para o futuro do Brasil. E eu não estou exagerando. Se a gente continuar com o Bolsonaro mais 4 anos, acabou o país. E aí, salve-se quem puder. Aqui no primeiro comentário tem os apoios para você
nos ajudar a passar esse ano decisivo. Tem o link do Apoia-se, que só tira 13% da gente, e é a melhor forma de nos apoiar recorrentemente, mês a mês, para mantermos nossa estrutura com editores, designer, advogado, contadores, produtores, tudo mais. Tem também a nossa conta corrente, o nosso Pix e o nosso PayPal para um depósito imediato. Aqui no YouTube tem o botãozinho do Seja Membro, que é muito simples, é só apertar e confirmar a sua inscrição num programa que já tem mais de 4.000 pessoas, contando o Apoia-se e o YouTube. Você também nos siga nas outras redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. E se você é um desses aí que gosta de tomar chopp coloridinho, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Lembrando aqui que é Celtic São Patrício, hein? Agora que eu percebi que eu tô com essa camiseta. Que vergonha, mas de qualquer jeito, não passarão.